eu queria ler a palavra enquanto você faz esse fundo musical. Em 2 Timóteo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te, fortalece-te na graça que está em Cristo. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Senhor Jesus Cristo, estamos agora no melhor momento desse culto, Senhor. Já louvamos o teu nome, já semeamos a boa semente, e agora, Senhor, vamos nos alimentar da boa doutrina. Pai Santo, fala aos nossos ouvidos de ovelhas que tu mesmo criaste, e que esta palavra tenha profundidade, crie raízes em nós, para que quando os dias maus vierem, Senhor, estaremos no ramo, na árvore, meu Pai Santo. Usa-me como instrumento em tuas mãos, que a minha voz, os meus gestos, a minha sabedoria, toda a minha suficiência venha do Senhor. Quero nesse momento te pedir pelo teu filho, apóstolo Miguel Ângelo, aquele, Senhor, que o Senhor tem usado para trazer a última reforma sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, povo de Deus, diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu maestro. Meus queridos irmãos, eleitos, predestinados, aqueles que estão sendo fortificados na graça de Deus. Graças a Deus. Estamos aqui nos alimentando de um alimento sólido, um alimento que tem substância, de boas vitaminas. Paulo, ele escrevendo a 2 Timóteo, ele faz esse pedido, né? Ele diz a Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, treina, faz exercício, te alimenta corretamente, acorda corretamente, dorme certo, para que tu fique forte nesta graça, porque é necessário. Nós estamos já na terceira mensagem, e você, na quarta mensagem. Nós começamos a domingo retrasado, domingo, quinta, domingo, e agora na quinta de novo. Nós estamos hoje na quarta mensagem com o tema A Beleza da Graça de Deus. A nossa irmã, até aqui, ela me trouxe aqui, Kelly, não é isso? A nossa irmã Kelly, e o nosso irmão Paulo, que está aqui, talvez, não sei se veio nas outras mensagens, talvez fique assim um pouco perdido, porque não tem continuidade, né? Que não escutou as outras mensagens. Eu exorto, oriento, se o irmão quiser saber um pouco mais, talvez o irmão ficar aqui perdido hoje em algumas coisas. Deus é que tem o controle de todas as coisas. Se o irmão quiser, pode acessar o nosso site e ver as outras mensagens para compreender o conjunto do tema, tá bom? Então, amados, nós começamos tudo por causa de um folheto que eu recebi há quase um mês. Todos sabem que esse folheto, ela é uma série de frases falando mal da nossa doutrina. O tema é a desgraça da graça. Então, por causa desse livreto, Deus tocou meu coração para que eu trouxesse a verdade do Evangelho segundo a visão do nosso apóstolo Paulo, dessa graça que o povo de Deus ainda não conhece. E nós já estamos falando, e eu já falei de alguns assuntos, e domingo encerramos falando de mais uma das afirmações equivocadas, e eu quero continuar hoje falando mais sobre ela. Dê por favor, meu amado. Foi essa seguinte afirmação. A pessoa que escreveu isso aqui disse assim: não, meu amigo, falando em sacrificar, que os filhos de Deus, quando quer conquistar alguma coisa, se quer receber de Deus alguma coisa, tem que pagar o preço para receber de Deus alguma coisa. Eu até usei o exemplo que o meu filho pediu alguma coisa, e eu, se eu amo, eu vou dar de bom grado. Jamais eu vou pedir que eles paguem, sacrifiquem, para que eu possa ajudá-lo. Amor verdadeiro é esse. E eu até usei Jesus dizendo assim: vós que sois maus, sabe dar o que é bom aos vossos filhos. Como é que vocês acham que Deus, sendo bom demais, quando vocês pedem alguma coisa, Deus vai dizer assim: eu quero que você sacrifique, pague o preço.
Isso não é segundo a graça de Deus. Não é segundo. Até eu falei também que Paulo diz assim, olha irmãos, observe. Qual é a coisa mais preciosa segundo a visão natural de Deus, segundo a religião? É Jesus, o seu filho. Não é? O povo é. Gente, se Jesus deu o seu filho por nós, para morrer por nós, de graça, sem a gente ter feito nada, será que ele também nos dará todas as coisas de graça? Se deu o seu filho, como é que as pessoas dizem que agora, para ter outras coisas, tem que pagar o preço? Então a pessoa diz assim, não, você tem que sacrificar. Nós dizemos que não. Eles dizem que sim. Então ele diz assim, não, meu amigo, não caia nessa balela de que sacrifício nunca mais. É justamente isso que o diabo quer. Que você não faça nenhum sacrifício. Porque agindo assim, você não vai conquistar nada. Essa é a frase. Continuando. É preciso fazer o contrário daquilo que o inimigo, ou seja, o diabo, deseja. Quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais sacrifício nós temos que fazer para manter a fé viva, forte e saudável. Então, eu já falei 3 mensagens sobre esse assunto, né? E hoje eu quero avançar um pouco mais. E o que me chamou a atenção aí, que a falta de conhecimento é tão grande, irmãos, deles, que eu, às vezes, quando eu leio esse texto, eu não sei para onde começar a responder. Por exemplo, hoje eu escolhi, ele diz assim, volta um pouco, meu querido, ele diz assim, eu não destaquei, ele diz assim, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Olha a afirmação de uma pessoa que não conhece a graça de Deus. A graça, na sua infinita beleza, nos apresenta um diabo que não quer nada, pois não pode nada. A graça nos apresenta um diabo que não quer nada. Eles apresentam um diabo que tem desejos e executa os seus desejos. Eu quero isso. Nós que conhecemos a graça, a Bíblia nos mostra o contrário a isso. Por exemplo, o que nós sabemos, quem quer ou deixa de querer qualquer coisa é Deus. Deus é que diz, eu quero o que não quero. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Samuel, no capítulo 2, versículo 6 ao 8. Olha o que a palavra de Deus diz, a graça de Deus diz. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. É o Senhor que empobrece e enriquece. É Ele que abaixa e Ele também exalta. Versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor, olha, é do Senhor, são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Então, irmãos, é Deus que quer, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que exalta, é Deus que humilha, é Deus que enriquece e é Deus que empobrece. É Deus, irmão. Não existe o diabo. Eu quero. Que diabo eu quero? Quem quer é Deus todas as coisas. O diabo não quer nada aqui. Em Romanos, no capítulo 9, o versículo 15, o versículo 16, disse Paulo, pois ele diz a Moisés, ele quem diz a Moisés? Deus. Olha o que Deus diz a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Olha, eu sou Deus, eu sou soberano. É eu que decido de quem eu quero ter compaixão, e é eu que... É eu. Versículo 16, ele diz assim, assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Eu estou trazendo aqui, irmão, senão eu posso trazer aqui, eu passar a noite lhe mostrando versículo, mostrando que Deus é soberano, e Ele faz a sua vontade. É Ele que faz. Diabo não faz é nada. Pastor, mas
o diabo não é o príncipe deste mundo? Eles dizem isso. O mundo jaz no maligno, o diabo é o príncipe deste mundo. Amado, a maravilhosa graça diz o contrário. O que a graça diz, pastor? João, capítulo 12, versículo 31. Vamos todo mundo ler junto? Vamos lá? Chegou. Opa, quem disse isso, irmãos? Jesus. Quanto tempo ele disse isso? Que ano foi que ele disse isso? Quando ele estava vivo. Quase 2000 anos. Ele disse, olha, opa gente, chegou a hora, chegou o momento de este mundo ser julgado. Opa, como? Vou para a cruz, eu vou executar a minha soberania. Chegou o momento de ser julgado. E agora não é hoje não, gente. Isso aí foi escrito há 2000 anos, ele viveu aqui há 2000 anos atrás. Agora, há 2000 anos atrás, agora, a hora da cruz, agora o seu príncipe será expulso. As pessoas dizem, não, quer dizer que ele não expulsou, quer dizer que ele não executou, sem saber, as pessoas falam coisas sem saber. Foi exatamente para isso que Deus veio ao mundo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, não foi para destruir esse diabo? Foi. Olha o que diz em 1 de João, no capítulo 3, versículo 8, diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. João, a despeito de não conhecer a graça, ele escreve isso. Aí ele diz assim, para isso, vamos ler todo mundo? Vamos lá? Para isso, o Filho de Deus, para quê? Ué, foi para isso que ele se manifestou, irmãos. Foi para isso que Jesus tomou forma. Foi para isso que ele se fez carne. Para destruir as obras do diabo, para destruir o diabo. João mesmo disse assim, foi para isso que ele se manifestou, irmãos. Se manifestar é vir, aparecer. Aí diz, não, o diabo quer que você, o diabo quer. Ele veio ao mundo há 2000 anos atrás, para isso, para destruir o diabo. Ele veio ao mundo e disse assim, ó, chegou a hora, viu? Opa! Ele dizia assim, os homens que não conheciam diziam assim, você tem diabo, você tem Beelzebul. Aí Jesus dizia, olha, pense bem, se eu tenho um Beelzebul e expulso os demônios com os dedos de Deus, significa que o reino de Deus é chegado a vós. Chegou a hora, o reino de Deus está chegando. Chegou a hora de ser expulso. Aí ele fez isso. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim o apóstolo Paulo. Visto, pois, que os filhos de Deus, os filhos espirituais, têm participação comum de carne e sangue, desta participação, ele igualmente participou, com corpo, sangue, pele, teve participação, para que, por sua morte, qual foi a morte, irmão? De cruz, destruísse, catagel, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus se manifestou, tomou forma, sangue, comeu, bebeu, sabe, fez as suas necessidades, foi um homem comum, ele veio para isso, para que com a sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte. Destruísse. E ele fez. Quem não crê nisso, diga amém. Quem crê, diga amém. Amém. Aí, talvez aí, pela internet, muitos irmãos, porque, por favor, assista a série de mensagens. Talvez você aí está um pouco perdido. Olha, nós somos uma igreja que prezamos pelo ensino. Amados, é uma série. Você não se pode ensinar uma coisa tão profunda assim. Deus pode abrir a mente e fazer você entender, mas assista os outros cultos, tá bom? Então, amados, foi para isso que ele se manifestou. Aqui está, é óbvio e claro. Ele, o diabo, que se apresenta hoje, que as pessoas acham que existe um diabo, o príncipe deste mundo, que não é nada, não é príncipe, nada, foi destruído, está em algemas eternas. E o Senhor, lá em Apocalipse, eu li a semana passada, eu mostrei a vocês, que o Senhor diz assim,
João, quando viu, né, aquela visão lá, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, não está aí. Aí diz que João disse, quando vi ele, eu caí. E ele colocou a mão e disse assim, levanta-te. Eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Estive morto, estou vivo. E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave. Aí, meu Deus, será que as pessoas não se perguntam, Jesus, para que o Senhor quer essa chave, hein? Senhor Jesus, por que o Senhor disse que tem a chave? Para que essa chave? A própria Bíblia diz, em algemas, está trancado, irmãos. Ele tem um controle sobre essas coisas. Então, esse daí que as pessoas acham que é alguma coisa, ele não é mais, ele era. Antes da cruz, eles realmente, esse diabo aí, fazia e deixava de fazer. Mas hoje ele não é mais. Olha o que Lucas diz no capítulo 11, versículo 20 ao 22. Eu estou falando isso porque o texto, né? Que esse texto que estava aqui, que diz assim, o diabo quer. Diabo quer? Por favor, confira a palavra. Lucas capítulo 11, versículo 20 ao 22 diz assim, o médico escreveu. Jesus dizendo, olha só. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha que coisa. Aí ele diz, presta atenção. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sim ou não? Claro, né? Eu sou um cara valente. Está ali o Pedro, que é bastante forte. Então ele é valente, ele diz assim, olha, ninguém mexe nas minhas coisas aqui não. Se mexer aqui vai ter que me enfrentar. O valente. Versículo 22. Aí Jesus diz assim, sobrevindo, porém, o quê? O mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os seus bens, os despojos aos bens. Entendeu? Então Jesus diz assim, olha, se tem um valente, mas vem um mais valente e pega esse valente e dá umas pancadas nele, toma o que é dele e diz, olha, eu agora quem manda aqui sou eu. Jesus diz assim, se a gente continua a leitura, assim, eis aqui o mais valente. Ou quem é mais valente? É o inimigo ou é o nosso Deus? Quem é mais valente, irmãos? O nosso Deus. Ele diz assim, eis aqui o mais valente. Vem o mais valente, ele estava falando dele. Pastor, e isso aconteceu? Paulo, ele descreve que isso aconteceu. Olha lá, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, Paulo diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, o que foi que ele fez? Removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando na cruz. Então, existia um valente, que era prejudicial contra nós. Ele removeu esse valente e na cruz ele cravou esse valente, destruiu esse valente. O versículo 15 ele diz assim, e despojando, despojar é humilhar, é dar na cara, irmãos, é dar na cara mesmo, pá, pá. E despojando o quê? Os principados e as potestades, publicamente o expôs ao quê? Ao desprezo, triunfando deles, do valente, aonde? Na cruz. Então está aqui, olha, existia um valente que fazia e acontecia, veio o mais valente e humilhou, triunfou na cruz. Aí as pessoas não acreditam nisso. Irmãos, existe um texto que não está aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, que diz assim, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a sua fé. Se Jesus não ressuscitou, você está em pecado. Irmãos, Jesus ressuscitou, então ele venceu esse cabra aí. Venceu o valente. Ele venceu a morte, venceu o diabo. Ele, verdadeiramente, ele cumpriu a sua chamada. Quando ele disse, tudo está consumado, é porque tudo está consumado. Irmão, mas tem gente que acha que o Senhor, quando disse assim, tudo está consumado, ele só estava falando de 80%. Não, irmão, olha,
Jesus fez, mas eu tenho que lutar. Só eu sei os demônios que se manifestam lá em casa. Eita, Jesus. Então Jesus é fraco. Pastor, mas eu vejo os demônios se manifestar e eu vejo muitos pastores até entrevistar eles. Pastor, eu vejo o demônio. Ah, eu sou. É mesmo, irmão. Irmão, como é? Chama o Ronda do quarteiro, irmãos, vamos. Então a falta de conhecimento faz com que essas pessoas escrevam isso e levam o povo a acreditar que tem que pagar o preço para conseguir uma coisa, porque se você não pagar o preço, é isso que o diabo quer. Por quê? Porque não sabe que o diabo, Jesus veio ao mundo para destruí-lo. Pastor, mas o que é que está aí? Pastor, se Jesus fez tudo isso, por que há tanta desgraça no mundo? Como é que se explica essa manifestação, essas coisas tudo, irmãos? A maravilhosa graça ensina. Não é? Quem não sabe fica assustado. Pastor, realmente, quando a gente vê assim, mas quando eu vou para a rua, que eu vejo ladrão, que eu vejo bebarrão, que eu vejo prostituição, que eu vejo droga, que eu vejo homicídio, que eu vejo malícia, e aí, não é o demônio não, pastor? Vamos aprender. Quando você sabe disso, você fica tranquilo. O que existe, irmãos, é o império das trevas. Pastor, existe o império das trevas? Sim. Que a Bíblia chama de o mundo Aion. O mundo dos que vivem ao Deus dará. Onde o que prevalece é a carne. É o império das trevas. O que prevalece no império das trevas, quem não tem a luz, quem não vive na luz de Jesus, quem não vive no reino de Deus, o que prevalece é o ódio, a inveja, o homicídio, as drogas, as prostituição, a mentira, a avareza, a ganância, o olho grande que não existe, mas as pessoas acreditam, é olho gordo, né? É império das trevas. O que existe é a falsidade, é a traição. Ui, como dói a traição. O que existe é a malícia, o homossexualismo, a promiscuidade. Isso é império das trevas, que é o resultado da carne. Não existe demônio, irmãos. O que existe é maldade. Império das trevas que governa, por exemplo, olha, o traficante, o cara que é o dono da boca, ou ele mata ou ele perde a boca. Ele mata, sabe? E ali, imagine quem mora nos morros, que o traficante diz assim, eu quero a sua filha, imagina as trevas que é morar aí. Mas tem demônio aí? Não, irmãos, é a carne, a ganância, a violência, o desejo de mandar, o desejo de enriquecer de forma incorreta. Aí se mata, se odeia, se trai, se mente, malícia. Isso é que é em treva, isso é que é império das trevas. Não existe demônio, existe um império que está aí, ó. Mas o que foi que a Bíblia diz que o Senhor nos fez? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos todo mundo ler bem alto? Vamos lá? Ele nos libertou da onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que você está, igreja? No reino do Filho do seu amor. Onde reina a paz, o amor, a felicidade e a alegria. Fora daqui, irmãos, o que existe lá fora é império das trevas. O que existe é império das trevas. Você fora do reino de Deus, fora da casa do Senhor, fora do Senhor Jesus, você está em trevas. E alguns irmãos, que sirva aí para os irmãos que estão ouvindo, às vezes está dentro da igreja, só dentro da igreja, mas continua em trevas. Não foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Continua malícia, mentira, prostituição, tanta coisa, irmãos. Escondido, pensa que esconde de Deus.
É por isso que tem o coração amargurado, vive triste, tudo que faz não prospera, tudo dá errado. Aí, meu Deus, eu vivo... Quem não conhece, eu vou jejum. O outro diz, não, mas Senhor, eu estou na graça, eu vivo na igreja. Irmãos, pode vir de ruma. Se não tiver no reino de Deus, está em trevas. Quem está entendendo, diga amém. Interessante, não é? Então tem muita gente que pensa que porque está na igreja, está fora do império, mas está dentro do império, irmãos. Agora, aqueles que ouviram, o Senhor Jesus diz assim, olha, não sejam insensatos. A quem compararei esses homens insensatos? Aquele homem que ouve a minha palavra e não a pratica. Ele é considerado um insensato, é como se construísse a sua casa na areia. É como se construísse a sua casa nas trevas. Quando vem a situação, pá, naquela casa cai, grande é a ruína. A quem compararei o homem sábio? É aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Esse constrói a sua casa no reino de Deus, onde há anjos ministrando a seu favor, tomando conta, guardando a sua entrada, a sua saída, e esse tudo que faz, prospera, e vive bem, e tem paz, e reina em vida. Irmãos, escuta o que o Espírito está dizendo, não existe diabo, eu quero, se não jejuar, não, o que existe é o império das trevas, mas ele nos libertou. No versículo 14 diz assim, no qual, no reino de Deus, no qual temos a redenção e a remissão dos... Quem crê nisso, diga amém. É, irmãos, o mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade que opera, diz Paulo. Existe algo aí operando, que nós que conhecemos a graça de Deus, temos que levar essa palavra de libertação. Aqueles que ouvem esse evangelho, João, e crê nele, e vive nele, é transformado do império das terras para o reino do Filho do seu amor. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz, vamos todo mundo ler? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém é o mistério da verdade, irmãos. O que o detém é o mistério da verdade. É a palavra revelada, é a graça de Deus, até o dia que o Senhor vai chegar e chamar a sua igreja. Mas enquanto isso, haverá na terra império das trevas e o reino do Filho do seu amor. É isso que há no mundo. Eu louvo a Deus porque o Senhor te trouxe e te libertou e te colocou no império das trevas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amado. Porque tem muitos que ainda estão lá no império das trevas, mas você está no reino do Filho do seu amor. Mas nós estamos na luz, ele nos libertou das trevas que o diabo deixou. O diabo, quando foi destruído na cruz do Calvário, desde o princípio ele foi homicida, ele, através de Caim, não é? Deixou o homicídio, deixou toda sorte de desgraça, com a desobediência de Adão, e isso veio até Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor salvou os seus filhos, quem era filho pelo sangue foi salvo, e ele entregou a Paulo o evangelho da graça de Deus. Quem conhece o evangelho da graça de Deus, se liberta do império das trevas, e é transportado para o reino do Filho do amor, e vive nesse reino. É assim que funciona a graça. Olha o que Paulo diz, em Efésios, no capítulo 5, o versículo 3 ao 8. Paulo diz assim, mas a impundícia e toda sorte de impurezas, ou cobiças, nem sequer se nomeia onde? No meio da igreja. Não é nem para se falar. Impudícias, sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, que é fofoca, que é facção, que é aumento das coisas,
Irmãos, é terrível quando um ser humano escuta uma coisa e tira o seu julgamento precipitado e abre a boca a falar besteira. É um perigo isso. É torpeza. As pessoas pensam que palavra torpe é só palavrão. Também. Mas mais torpe é você, sabe, ser o propagador de uma coisa sem certeza, de fofoca. Palavra torpe, nem palavras vãs. Coisa que não se conhece. Ou chocarrice, confusões, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, irmãos, se você está no reino de Deus, se você saiu do império das trevas, o que você tem que fazer é ações de graças, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança onde? No reino de Cristo e de Deus. Claro. Porque quem pratica isso está em trevas. Impundícia, fofoca, essas coisas que eu mostrei são muitas. Que eu não quero perder tempo. Você já conhece. Você está pela internet, você pode entrar, olha, lá no nosso site, você pode conversar comigo, tá bom? Você pode mandar uma mensagem lá do lado e vai chegar no meu e-mail ou do nosso amado diácono, ele passa para mim e eu lhe respondo. São muitas coisas que eu posso lhe ajudar. Então ele diz assim, olha, isso aí é trevas, reino, império das trevas. Ele diz assim, versículo 6, diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E esse filho da desobediência não é só os filhos do diabo, são os filhos de Deus, que ouve essa palavra e depois vai cair nas águas, se batizar nas águas e coisas parecidas. São filhos de Deus que ultraja a graça. São filhos de Deus até que diz, a graça é uma desgraça. Irmãos, está a Bíblia dizendo aí, não vos engane, irmãos, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E a ira de Deus não é tirar a salvação, nem mandar para o inferno, não, porque filho de Deus é filho de Deus. Mas a ira de Deus sobre a filha da desobediência é porta fechada, é doença incurável, é casamento destruído, é sonhos sem ser realizados. Aí essas coisas acontecem, aí alguém diz assim, é o diabo. Diabo? A Bíblia diz, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que empobrece, é Deus que enriquece. É Deus que fecha a porta e é Deus que abre porta. Aí alguém diz, é o diabo. Diabo? Aí diz assim, quer sair dessa situação? Eu tenho a solução. 10 dias de jejum e oração. Aí vai lá, jejuar, subir um monte. Não, porque Deus tu sabe, né, Deus? Eu estou precisando disso, né? Tu quer o quê? 10 dias? 10 dias ou 15? 10, 15, tá bom, 20. Ah! Sem conhecer essa verdade, irmãos. O versículo 7 diz assim, portanto, não sejais participantes com o império das trevas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Deus está mandando recado aqui nessa noite, viu, irmãos? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não sejais participantes com eles, que a ira vem. Pois, outrora, antes de você conhecer essa verdade, vocês eram o quê? Trevas. Quem é treva aqui, diga amém. Quem é luz, diga amém. Amém. Ah, vocês eram. Mas não é mais. Porque ele lhe transportou para o império da luz, para o reino da filha do seu amor. Ele diz, olha, pois outrora, antigamente, eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, não em trevas. Versículo 11 ele diz, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas, que existe ainda, as obras das trevas ainda existem, prostituição, mentira, roubo, droga, homicídio. Não sejais cúmplice disso, bebedice. Não seja cúmplice disso. Antes, porém, fazer o quê? Reprovai-a.
Diga não. Diga, eu sou contra essas coisas. Quem está ouvindo, diga amém. Irmãos, isso é a beleza da graça, irmãos. Chega, a gente fica, o João chega e fica de boca aberta. Fecha a boca, pastor. Estou terminando, meu maestro. A beleza da graça nos faz conhecer essa verdade. Traz uma paz no nosso coração. A gente diz assim, poxa, que maravilha. Irmãos, poucos conhecem essas verdades, viu, Paulo? Poucos conhecem essa verdade, minha irmã Kelly. Poucos. E o povo de Deus anda sofrendo, amargurado, porque sem conhecimento, pensa que tem um diabo perseguindo, pensa que tem que pagar preço, e quando a graça, o Senhor veio para nos libertar dessas coisas. Quem é nascido de Deus, Ele, Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Isso é tremendo, quando eu falo, chega, eu me arrepio todo. Irmãos, é sério, eu falo essa palavra, só eu sei que eu estou me arrepiando aqui. Em outros lugares que não tem conhecimento, diz, xixi, né? Mas quem tem conhecimento sabe que isso é Deus falando aos nossos corações. Essa palavra, ela desce assim como um maná. É delícia, tem sabor e alimenta. Arrepiou também? Arrepiou também, né? Irmãos. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: por esta razão, irmãos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, a vontade do Senhor se compreende. Ela é boa, ela é. A Bíblia diz, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Agora você tem que compreendê-la. Tremendo, né, Ira? Irmãos, não seja insensato, procurar e compreender qual a vontade do Senhor, irmão. Meu Deus, sinceramente, Senhor, tira a minha vida e me leva logo, porque é uma delícia. É o desejo do meu coração, me encontrar com Ele logo, porque, irmãos, eu tenho tanta convicção nisso. Sabe, tanta convicção, meu Deus. Eles não conhecem esse reino de Deus que chegou a nós, porque eles ainda estão em trevas. São filhos de Deus, irmãos. 90% deles, eles fazem sem conhecimento. Tem zelo de Deus sem conhecimento. Estão em trevas, aí pensa no diabo, não sei o que, tem que pagar o preço. Mas você está na luz. Eu queria encerrar com Efésios no capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz: olha essa carta de Paulo, essas verdades, são 7 versículos, que se resume tudo o que é a graça de Deus. Diz assim a palavra: Ele, Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do império das trevas, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não é um espírito que entra e sai, não. É o espírito que ficou, irmãos. É o espírito da mentira, do roubo, da prostituição. Não é um ser que hoje atua. Versículo 3. Entre os quais também todos nós, tudinho aqui, não tem um aqui que não andou nesse lugar uma vez. Todos nós andamos outrora, todos. Não diga de nada, eu não, pastor. Não, você já deu uma voltinha. É verdade. Já deu uma voltinha por lá, já passou por lá, nos impérios das trevas, né? Todos nós demos uma passadinha no império das trevas, irmãos. Todos nós outrora. Olha, como foi isso, pastor? Segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, irmãos. Não, pastor, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui num forró, nunca, pastor, eu era um santo. Era. Mas essa tua carne, tu nunca teve uma malíciazinha, não? É. Tu nunca mentisse, não? É.
Tu nunca odiaste, não? Ih, rapaz, já andou, foi muito lá, hein? Todos nós, irmãos, por causa da inclinação da nossa carne que nunca se converte, fazendo a vontade da carne do quê? Dos pensamentos. E éramos por natureza dessa carne, natureza carnal, filhos da ira, como também os demais, que ainda não estão no império da luz, que está no reino do seu amor. Versículo 4 ele diz: mas Deus, glória a Deus, eita Jesus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga, pela graça sois salvos. Glória a Deus. O versículo 6 diz assim. O 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar no reino, em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é a graça. Isso é a beleza da graça. Estávamos mortos, nos transportou, nos deu vida, nos fez assentar em lugares celestiais e nos fez compreender a sua vontade. Domingo, quinta parte dessa linda história. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por este momento tão sublime, tão maravilhoso. Que essa palavra caia em boa terra e dê frutos. Dá ordem aos teus anjos para nos levar para o nosso lar. E nos traga, Senhor, de volta, domingo, para crescermos na graça e no conhecimento. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te dizemos amém, amém. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos encerrar.